Todo dia acontece pelo menos uma denúncia de intolerância religiosa em território nacional, a maioria delas relacionadas a religiões de matriz africana. Isso não é novidade desde que o Brasil é Brasil. O racismo religioso é mais uma de nossas heranças coloniais, assim como as estratégias de enfrentamento e resistência a essa violência. Olá, você está ouvindo o Data Lab, o podcast do Data Lab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica no Complexo da Maré. Eu sou a Edilana. Eu sou a Liz e hoje a gente vai falar sobre o enfrentamento ao racismo religioso. O tráfico de pessoas africanas para o Brasil durou pelo menos 3 séculos. Imagina quanta gente foi trazida para cá. E cada uma delas não chegou sozinha, elas trouxeram sua história, herança cultural e até religiosidade. Mesmo que essas pessoas trazidas de diferentes partes do continente africano não falassem o mesmo idioma de início, na linguagem do tambor todo mundo se entende. Em solo brasileiro, todas essas diferenças se misturaram e se reinventaram, dando origem a outras formas de rituais e ao que conhecemos como religiões de matriz africana, passando pelo candomblé e suas diferentes nações, a umbanda, o batuque gaúcho, entre outros. Durante a construção dessas religiões, a marginalização teve ali lado a lado, seja por meio das denúncias por feitiçaria no Brasil imperial, até a apreensão de peças sagradas pela própria polícia nas primeiras décadas da República. E olha que isso aconteceu com a Carta Constitucional de 1891, que estabeleceu o Estado laico e a liberdade de crença e culto em vigor, hein? Outro passo em direção ao enfrentamento por meio das vias legais é a pioneira Lei K.O., que determina a punição aos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí, falando do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 7855 de 2018, além de reforçar a punição à intolerância religiosa, determina a produção de dados sobre os casos por parte do Instituto de Segurança Pública. Então, a proposta é usar os resultados para propor alternativas para o combate dessa violência. E a impunidade também, sabe? Sem falar que em 2007 foi instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, na data de 21 de janeiro. E a meta dessa data é dar mais visibilidade a essa luta, que ainda diz respeito a números alarmantes de casos de discriminação. Só em 2021 já batemos a casa de 400 denúncias formais, sem falar nas subnotificações, né? Dá até para traçar um perfil dos casos de intolerância religiosa por aqui. Quem pode explicar isso melhor é o nosso coordenador de dados aqui do DataLab. Fala com a gente, Paulinho. Oi, gente. Oi, Liz. Oi, Edilana. Então, gente, segundo os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Brasil, só em 2021 a gente tem praticamente uma denúncia por dia, né? A gente já tem mais que 400 denúncias, assim. E o Rio de Janeiro, ele é o principal, assim, ele é o líder do ranking. Ele totaliza 27% de todos os casos que já ocorreram. E uma coisa muito importante da gente perceber é que a questão de raça e gênero está muito presente nesse rolê. 40% das vítimas de intolerância religiosa são negras, 5% a mais que brancas, né? E além disso, 39% das denúncias são de religiões de matrizes africanas. Nesse caso, que a gente está falando aqui, é o candomblé e a umbanda. E em segundo lugar, a gente tem o catolicismo com 20%. Quando a gente fala de gênero, a gente vê que 66,5% das vítimas são mulheres e que os homens são 46% dos suspeitos dos crimes de intolerância. E um dado que, de certa forma, assim, é positivo, é de que em 79% das denúncias, a situação não era de emergência. Só que a gente tem 3% das denúncias cadastradas, o risco de morte era iminente. Então isso é muito grave. Valeu, Polinho! Se nos tempos de criminalização das religiões de matriz africana, a galera de axé foi sagaz o suficiente para criar tecnologias de resistência, como o sincretismo entre orixás e santos da Igreja Católica, e assim conservar as suas práticas, os sacerdotes e adeptos de hoje perpetuam essa posição de enfrentamento.
Uma dessas denúncias, feitas em 2021 no estado do Rio, foi uma iniciativa da Ana Privati Mameto Kavunjanã, mãe de santo lá no terreiro de Candomblé, que a Edilana faz parte, que aliás está indo lá bater um papo com ela para saber como é estar no meio dessa disputa e como construir resistência ao racismo religioso nos dias de hoje. Daí que é tua, Edilana. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. Então, gente, eu tô muito feliz em poder trazer vocês até minha casa de santo, a Inzo e a Enguzo e a Muculundu Kavungo, que a gente chama carinhosamente de NMK. A gente é da nação Angola e da raiz Tubas-Junsara. Aqui é um espaço onde eu encontro paz de espírito, conexão com a minha ancestralidade, conexão com a minha família dentro do sagrado e muitos aprendizados. Entre eles, a como resistir à intolerância e ao racismo religioso. E é por isso que hoje eu vim aqui conversar com a minha mãe de santo, que para mim é uma referência nesse tema. Mukuyu, mãe. Mukuyu Azambi. Então, eu vou começar perguntando sobre a história da nossa casa e a sua história na religião também e como liderança religiosa. Eu comecei na religião por volta dos 18 anos, mas era na Umbanda e eu não achava um caminho, meus santos não viravam e todo mundo falava concentra, que eu estava fazendo alguma coisa errada e eu ficava muito tensa. E um dia eu fui numa casa de candomblé e aí tudo aconteceu, tudo ficou muito claro, os santos se apresentaram. Eu venho de uma família que não é de santo, então foi bastante complexo lidar com tudo isso. A casa começou oficialmente em 2001, quando eu tirei meu primeiro barco com 3 filhos. Meu pai de santo veio fazer todas as coisas, eu fiz todas as obrigações com meu pai. Meu pai deu a minha cuia, meu pai veio abrir minha casa e foi tudo muito bonito, tudo muito certinho, dentro das regras. A senhora já está há quase 30 anos na religião. Aí o que a senhora diria que é diferente de quando a senhora ingressou para os tempos de agora? Acho que a maior diferença é o esclarecimento. Hoje em dia, as pessoas têm muita informação, elas podem ser errôneas, podem não ser a melhor informação, mas se tem informação. No tempo antigo, você entrava para a religião e tudo era segredo, nada era falado. E havia muita falta de entendimento. Então, agora as pessoas podem ter um entendimento maior, ter uma noção maior também histórica do que está fazendo, de como está indo em encontro a seu sagrado, já que é uma religião de ancestralidade. Então, eu acho positivo. A senhora e a casa já enfrentaram algum episódio de racismo religioso? Nós estamos enfrentando no momento com um casal de vizinhos. É muito complexo, eles fazem de tudo para atrapalhar o nosso culto, atrapalha bastante a nossa vida, a vida do terreiro como um todo, as nossas obrigações, os filhos de santo. E é uma luta diária, nós estamos nessa luta, acreditando muito nos nossos deuses, mas também caminhando pela lei dos homens, porque a gente tem que lutar, a gente não pode ficar parado, a gente não pode apenas deixar que nos ataquem. E como que a senhora soube quem procurar para fazer a denúncia? Como que está o caso hoje em dia, o andamento? Atualmente existem muitas pessoas do santo em órgãos da prefeitura, em órgãos do governo, deputados, vereadores. Graças a Deus está mudando essa questão de nós não termos a quem buscar. E aí eu fui procurar algumas pessoas que eu sabia que poderiam me orientar. Elas me orientaram para que eu fosse à DECRAD, que é uma delegacia especializada para racismo, intolerância, e nós demos parte, agora estamos aguardando as investigações para que seja confirmado que é intolerância. É um pouco difícil a confirmação, isso leva um tempo, tem uma investigação, e a partir daí que a gente sabe se vai ser aceito ou não. E eu queria saber como a senhora acredita que a gente pode combater o racismo religioso, evitar que casos como esse se repitam e também saber sua opinião sobre o posicionamento da juventude em relação à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Bom, combater, a gente combate lutando, porque a gente vem de um povo que luta.
mas lutando, procurando seus direitos. Não é lutando discutindo, não é lutando se degladiando. É você mostrando que nós temos direito, que a religião tem direito, que o povo religioso tem direitos, e fazer valer esses direitos dentro da lei. Também é você ter força, ter fé e não parar, não sucumbir diante das ofensas, não sucumbir diante das ameaças e procurar de todas as formas mostrar a grandeza do que você acredita. E agora sobre o posicionamento da juventude nos dias de hoje em relação a esses casos. O posicionamento da juventude eu acho que melhorou incrivelmente, porque hoje em dia nós temos inúmeras jovens que vêm para a casa de candomblé e estão na universidade e lidam com a questão de núcleos de racismo, de núcleos ligados a esse tipo de luta. E quando eles buscam a religião, eles já vêm com certo entendimento de que é algo do povo preto, que acolheu todo mundo. Não necessariamente você precisa ser preto para ser da religião, você pode ser branco. Mas ele já vem com uma ideia de racismo, então fica muito mais fácil eles também entenderem que eles têm que combater tanto o racismo pela cor, lá fora ou em qualquer outro lugar, como o racismo religioso. Abram os caminhos, abram-se os caminhos. Obrigada, mãe. Nada. Filha. Obrigada, Mamito. Muito importante ouvir da sua vivência para pensar novas formas de enfrentamento ao racismo religioso. Dentre as que temos hoje, fazer o boletim de ocorrência é uma das principais indicações. Então, se você ou algum conhecido for vítima de intolerância religiosa, leva o máximo de informações, memórias e registros tanto da violência como do autor para a delegacia mais próxima e registre o BO. Não precisa ser a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, que é especializada nesses casos. Dependendo do acontecido, a investigação pode ser encaminhada para lá ou não. Lembrando que a denúncia é fundamental para que esses casos sejam contabilizados e seja possível reivindicar novas realidades onde a religiosidade de todos seja respeitada. É como diria o Acadêmicos do Grande Rio: eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. E aí você que tá ouvindo também pode continuar essa conversa, hein? Fala com a gente lá nas nossas redes, é @data_lab, com E no final mesmo. Obrigada por ouvir mais um episódio do Data Lábia. Compartilha com os chegados, a gente tá nos principais tocadores. Um beijo e até a próxima!